Olá, pessoal do Frontcast. Eu sou o professor Edgar Ismanioto e hoje nós vamos conversar, né, sobre o embargo alemão ao fornecimento dos veículos blindados guaranis para as Filipinas. Afinal de contas, o que a Alemanha tem a ver com o Brasil vendendo veículos blindados para as Filipinas? Então vamos lá. O Brasil, né, assinou um acordo para fornecer 28 veículos blindados Guarani, que são fabricados pela Iveco em 7 Lagoas, para as Filipinas, ok? Então, até aí, uma venda normal, como o Brasil venderia qualquer produto? Não, porque estamos falando do mercado de defesa. E no mercado de defesa, muitas vezes, as coisas não são tão simples como é neste caso. O que ocorre? Esses veículos blindados Guaranis são fabricados no Brasil, mas eles usam peças, componentes que são de origem alemã. E no mercado de defesa, muitas vezes, algumas peças, alguns componentes que são fabricados em outros países, quando esses países aceitam vender para um outro, como é o caso da Alemanha, então vendendo essas peças, esses componentes, ou fornecendo tecnologia para que elas sejam fabricadas aqui no país mesmo, né? Depende de caso a caso, né? Com transferência de tecnologias. Junto nesses contratos, vem que este país receptor não pode fornecer para um terceiro sem antes pedir autorização para este país, para o país original, tá? Mesmo quando, às vezes, é transferência de tecnologia, isso tem, às vezes, algumas questões que essa tecnologia também não pode ser transferida para um terceiro sem a aprovação do primeiro, tá? Isso é comum no mercado de defesa e também no mercado aeroespacial, tá? Agora, né, por que a Alemanha está impedindo que esses veículos blindados, essa tecnologia vá para as Filipinas? A Alemanha tem alguma disputa geopolítica com as Filipinas? Não. Então o problema não é da Alemanha com as Filipinas, o problema é da Alemanha com o Brasil. O que ocorre? Recentemente, né, o premier, né, da Alemanha esteve no Brasil, pediu uma maior cooperação do Brasil com relação à guerra da Ucrânia, inclusive para o fornecimento de munições. Já havia sido pedido essa cooperação no governo anterior, né? Inclusive, em determinado momento, durante o governo Bolsonaro ainda, a Ucrânia iria comprar justamente esses blindados guaranis e o governo brasileiro não efetivou as vendas. E agora, em retaliação, né, a Alemanha está dizendo, não, nós também não iremos aprovar a venda para as Filipinas. Então, vocês não estão cooperando aqui, nós também vamos aí fazer esta pequena retaliação. Isso segundo os dados que nós lemos nas reportagens até agora, tá bom? Se o cenário mudar, a gente volta aqui com um vídeo, ok? Aí, por falar nisso, pessoal, toda quarta-feira, às 22 horas, nós temos live aqui no Frontcast. E ontem nós gravamos uma live especial, né, sobre um ano da guerra da Ucrânia, que está aí no canal. Não se esqueçam de assistir esse vídeo também, vídeo muito interessante. Então vamos lá, vamos fazer uma breve análise dessa questão de dois pontos de vista, o ponto de vista da indústria da defesa e o ponto de vista da geopolítica. No ponto de vista da indústria de defesa, nos fica a seguinte lição: um país precisa desenvolver a sua indústria da defesa e também a indústria aeroespacial o mais autonomamente possível, desenvolvendo tecnologias e inovações nacionais. Então isso é muito importante que o Brasil, neste momento, aprenda cada vez mais essa lição. Nos anos 80, o Brasil tinha uma indústria de defesa, né, que já estava disputando nos grandes mercados internacionais. O Brasil precisa voltar a ter uma indústria de defesa forte e cada vez mais com o desenvolvimento de tecnologia nacional, isso é muito importante. Segundo, do ponto de vista geopolítico, nos últimos anos, o Brasil tem tentado cada vez mais se inserir como um grande player na disputa geopolítica internacional. O Brasil faz parte dos BRICS, o Brasil é um membro ativo do G20, o Brasil é um país muito ativo nas questões climáticas, o Brasil tenta uma cadeira no Conselho da ONU, né, no Conselho Permanente da ONU, cujo só tem 5 membros permanentes. O Brasil tenta ser mais, expandir esse conselho e ser um dos membros permanentes. Olha, pessoal,
Se tornando um membro, um player cada vez mais ativo no cenário internacional, isso traz benefícios, mas também traz ônus. O Brasil é um país continental, com uma grande população, com uma economia importante, com forças armadas que estão aí entre as 20 maiores do mundo. É o país dominante na América do Sul e no Atlântico Sul. Isso leva o Brasil a ser um país de grande influência, tanto pelo seu próprio potencial, pelo seu próprio poder, como também pelo seu potencial moral, né, que é um país reconhecido internacionalmente por esse potencial moral, nas disputas geopolíticas internacionais. Então, é lógico que quando você tem uma questão que agora está dividindo o mundo e está fazendo com que diversos países tenham que tomar posições num cenário que se aproxima, né? Algumas pessoas já colocam como uma nova Guerra Fria, que está bem quente, inclusive, entre Rússia e o Ocidente, e uma guerra ocorrendo na Ucrânia, o Brasil é chamado a participar. E o Brasil terá que, nos próximos dias e nos próximos meses, tomar uma posição cada vez mais ativa. O tamanho do Brasil e o próprio desejo do Brasil de se tornar um player global coloca limites a que o Brasil seja um país que advoga neutralidade. A partir do momento que você se torna um player global, é muito mais difícil você ficar neutro em certas questões. E o Brasil terá que tomar uma posição. A Alemanha, então, ao realizar este embargo, está dando um recado dizendo para o Brasil que, né, para certos países, a neutralidade pode ter consequências, né? E isso vai ter consequências para o Brasil. Por outro lado, o Brasil também tem um histórico de aliança aliança, não chega nem a ser aliança, né, mas de parcerias com a Rússia, tá? E que depende da Rússia do fornecimento russo de algumas matérias-primas, mas o Brasil terá que caminhar aí para uma decisão. Ontem, né, no Conselho, na reunião geral da ONU, o Brasil condenou a Rússia e pediu a retirada das tropas, mas me parece que o Brasil terá que tomar uma atitude, né, que terá que condenar a invasão russa com maior ênfase, né, e escolher se estará mais, digamos assim, afinado com as potências democráticas do Ocidente ou com o governo autocrático russo, né? No meu entender, como analista geopolítico, a gente entende que seria muito melhor para o Brasil estar mais alinhado com as potências, com as democracias ocidentais, né? Até porque nós também somos uma democracia, nós também estamos no Ocidente e nós temos interesses, né, também nessa questão da preservação, né, da territorialidade de cada país, né? Essa questão de preservar o direito que os países têm de não ser invadido por um terceiro, por um outro país, né? Então, condenar a invasão russa à Ucrânia me parece ser o processo natural para o Brasil caminhar aí, neste momento. Não. Eu presumo que é isso que o governo brasileiro fará, né? Seja, né, por um desejo próprio, ou seja pela imposição do cenário internacional. Mas eu creio que é isso que o Brasil vai fazer, tá bom? E que vai ser necessário que o Brasil tome posições nos próximos dias, nos próximos meses, no mínimo, com o acirramento desta disputa geopolítica. O Brasil não tem mais condições de ficar em cima do muro, o Brasil não tem mais condições da neutralidade, ok? Então fica aqui esse recado e nos vemos nos próximos vídeos aqui no Frontcast.